Olá pessoal, é Ricardo mais uma vez. Nesta videoaula eu vou estar trazendo para vocês como elaborar o simulado do Plano Local de Inovação, que é a atividade prática número 3 do curso de formação de articuladores da plataforma LabTime. Então vamos direto logo à prática. O simulado, né, do plano local de inovação, pessoal, ele traz aqui para vocês 7 itens, né? O primeiro item é a introdução. Mas antes de você começar a introdução, pessoal, é importantíssimo que você coloque essa identificação aqui no trabalho. Coloque seu nome, o nome do seu município, tá? E o nome dos participantes da sua secretaria que lhe auxiliaram na elaboração desse simulado. É extremamente importante envolver todos esses atores na elaboração do plano local de inovação, ok? Vamos lá. A introdução, pessoal, ele traz aqui um texto, né, orientador, tá? Por padrão para a introdução, mas a gente sugere também que vocês coloquem alguns elementos a mais para enriquecer de informações do seu plano local de inovação, ou seja, o seu simulado do plano local de inovação. Quais são essas informações? Alguns dados estatísticos, como localização geográfica do seu município, principal fonte de renda, o IDH do município, o IDEB do município, quantidade de escola, quantidade de professores, quantidade de alunos e alguma outra informação que vocês acham que possa vir ser importante para enriquecer essas informações da introdução. E colocar também o que você deseja elaborar dentro do seu plano local de inovação aqui como introdução. Ok, pessoal? Vamos passar logo direto para o segundo item, que é a definição de visão. Pessoal, a definição de visão ela traz algumas dúvidas a muitos articuladores. Como é que nós devemos definir a visão? É importante lembrar, pessoal, que a visão ela é definida de forma individual. Cada município, cada articulador tem a sua visão de uso de tecnologia para a educação. O texto sugere que você coloque a definição de visão da sua rede em relação ao uso de tecnologia na educação. É exatamente isso que você tem que colocar. Você não precisa colocar aqui um texto imenso, ok? Para definir a sua visão, ok? Basta numa pequena frase, um pequeno parágrafo, você consegue definir o que seria essa visão, né? A visão é aquilo que você acredita, aquilo que você é, é, tem certeza que vai impactar positivamente na sua rede quanto à adoção de tecnologia para as práticas pedagógicas da sua rede. Ok, pessoal? Vamos agora passar para os próximos itens. Passando para o próximo item, que é a análise do mapeamento das ações, pessoal. Aqui você vai retomar o quadro de mapeamento de ações que você realizou na atividade prática número 1 do primeiro bloco, onde você foi para campo e identificou quais são as ações de cunho tecnológico que a sua rede realiza, né, dentro das suas escolas, dentro da sua secretaria. Lá, depois que você preencheu aquela atividade prática número 1, né, você identificou quais são as ações de cunho tecnológico. O que você vai fazer, pessoal? Você vai transcrever todas as ações que você identificou na atividade prática número 1 para este quadro aqui. Este quadro ele traz aqui 3 colunas, né? Na primeira coluna você vai identificar a ação, a segunda coluna a avaliação recebida e a terceira coluna qual é a dimensão que aquela ação pertence, ok? Eu coloquei aqui como exemplo, né, a utilização do sistema gestor escolar, que é um sistema de gestão pedagógica, tá? Onde ele recebeu uma avaliação A, né, a melhor avaliação possível, e o mesmo faz parte da dimensão R aqui, que seria o recurso ferramenta, né, que seria o recurso educacionais digitais, ok? Você faz o mesmo raciocínio para as demais linhas, né? Com quantidade de ações que você identificar na sua rede, você vai inserir aqui. Caso você tenha identificado mais ações, pessoal, basta que vocês acrescentem mais linhas aqui neste quadro, ok, pessoal? Essa parte aqui é bem simples no mapeamento das ações. Você vai pegar a atividade prática número 1 e o que você colocou na atividade prática número 1, você vai preencher aqui. Pessoal, um detalhezinho aí que muitos articuladores estavam com algumas dúvidas. Ricardo, se por exemplo meu município não tiver nenhuma ação realizada de cunho tecnológico, eu vou deixar em branco esse quadro? Pessoal, é sugerido que você não deixe em branco, porque se você deixa em branco você não vai conseguir avançar aqui na atividade prática número 3. Então, como é que você vai solucionar essa problemática? O MEC orienta, pessoal, que você identifique as ações de cunho tecnológico no seu município
seja ele qual for. Um pequeno exemplo: o simples fato de um professor sentar na frente de um computador, pesquisar na internet algum texto, algum vídeo, algum slide para apresentar em sala de aula, ele é considerado sim uma ação de cunho tecnológico. Então, pessoal, nos dias de hoje é notório nós identificarmos esse tipo de ação na nossa rede, mesmo que a mesma não tenha tanto desenvolvimento tecnológico assim, ok? Caso você não consiga identificar tantas ações assim, pessoal, o MEC sugere que você coloque aqui ações que vocês pretendem realizar no futuro, somente para que vocês possam dar informações para completar a sua atividade prática número 3. Pois sem essas informações iniciais vocês não vão conseguir avançar, ok, pessoal? Dessa forma a gente consegue dar continuidade. Vamos passar para o próximo item agora. Então, pessoal, antes da gente passar para o próximo item, é extremamente importante que nós façamos uma análise deste quadro de mapeamento das ações, pois através dessa análise é que vai definir como é que está o equilíbrio das 4 dimensões na nossa rede. Quando a gente fala das 4 dimensões, pessoal, vocês já viram diversas vezes comigo sobre a teoria do Foreign Balance, né, que é os 4 em equilíbrio, que traz e mostra o equilíbrio entre as 4 dimensões, que seria a visão, a formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura, ok? E de que maneira, pessoal, a gente vai identificar essas 4 dimensões na nossa rede, fazendo apenas a análise desse quadro? É bem simples, pessoal. Primeiramente, você deve considerar o número de ações, a avaliação recebida por ela e qual dimensão ela pertence, para que você possa definir um gráfico, tá, para criar as 4 dimensões que você possa vir estar identificando através dessa leitura do quadro, ok? Neste quadro aqui, pessoal, eu acrescentei mais 3 exemplos aqui, que seria uma ação, que seria os laboratórios de informática, onde os mesmos receberam a avaliação C, e esses laboratórios de informática eles fazem parte da dimensão de infraestrutura, certo? Aqui as outras ações, pessoal, eu coloquei aqui como exemplo formação para o uso de TICs, onde ela recebeu uma avaliação B, né, e faz parte da dimensão competências, que é a mesma dimensão de formação, ok? E o último seria a formação para metodologias ativas, onde também a mesma recebeu uma avaliação B, né, e a mesma também pertence à dimensão de formação, né, de competências. Este quadro aqui, pessoal, eu acrescentei esses 3 itens a mais apenas para efeito didático, tá? Para que eu possa vir explicar para vocês como é que vocês vão identificar as dimensões, apenas fazendo a leitura desse quadro e de que maneira elas vão estar equilibradas, ok? Bom, vamos lá. Para que você possa ver de que maneira essas 4 dimensões estão equilibradas ou não no seu município, você leva em consideração a quantidade de ações. Você tem aqui uma ação, tá, de recursos educacionais digitais, uma ação de infraestrutura e você tem 2 ações de formação, ok? Bom, se você tem 2 ações de formação, então quer dizer que a dimensão de formação ela está um pouco mais desenvolvida do que a dimensão de infraestrutura e do que a dimensão de recursos educacionais digitais, que só tem uma cada, certo? É dessa maneira que você identifica o que é que está em equilíbrio e o que é que não está em equilíbrio, ok? De que maneira você identifica em que nível, né, de adoção de tecnologia de estar? Levando em consideração a avaliação recebida, ok? Vamos levar em consideração, pessoal, que a avaliação recebida aqui foi ACBB. Se você levar em consideração as 4 avaliações, nós poderemos afirmar que a avaliação D seria uma avaliação para o nível emergente. A avaliação C seria a avaliação para o nível básico. A avaliação B seria a avaliação para o nível intermediário e a avaliação A seria a avaliação para o nível avançado, ok? Então, aqui eu posso afirmar que dentro do meu recurso educacionais digitais, a minha rede ela já está no nível avançado, porque recebeu a letra A, certo? Dentro da dimensão de infraestrutura, né, nós estamos no nível básico, porque ela recebeu a avaliação C. Dentro da formação a dimensão de formação, todas as 2 aqui receberam B. Então, quer dizer que todas as 2 ações de características
da dimensão formação, elas recebem a atribuição B, ou seja, quer dizer que elas estão no nível intermediário de adoção de tecnologia. Então, pessoal, é dessa maneira que você identifica quais são as dimensões que estão e que não estão em equilíbrio na tua rede, levando em consideração a quantidade de ações e as avaliações recebidas por ela, ok? Então, aqui na leitura deste quadro, pessoal, eu posso afirmar, tá, que das 4 ações que foi identificada na minha rede, lembrando que isso é apenas um exemplo, tá, pessoal? Das 4 ações que foram identificadas na minha rede, eu tenho uma ação de recursos educacionais digitais, uma de infraestrutura e 2 de formação e nenhuma de visão, né? Então eu posso afirmar que a visão é a dimensão que está menos desenvolvida aqui na minha rede. E a dimensão que está mais desenvolvida aqui seria a dimensão de formação, porque tem 2 ações, apesar dela ter recebido a atribuição B, ou seja, está no nível intermediário de uso de tecnologia, mas ela tem um número maior, ok, de ações. Então, quer dizer que esta dimensão, a dimensão de formação, ela está mais desenvolvida na minha rede do que as demais dimensões. Tá ok, pessoal? Então, é dessa forma que você faz a leitura. O mesmo raciocínio vale para as ações que vocês identificarem na rede de vocês. Lembrando que cada rede tem a sua peculiaridade, né? É diferente uma das outras. Vocês vão precisar fazer essa leitura do quadro, tá, de mapeamento das ações de vocês para poder identificar quais das dimensões que estão em equilíbrio em detrimento das outras, certo? Aqui embaixo nós temos aqui uma orientação que ele pede, né, para verificar se há equilíbrio dessas dimensões. Então, como você já sabe definir quais são as dimensões que estão em equilíbrio ou não, você vai identificar qual das 3 dimensões que você identificou está ou não em equilíbrio, ou seja, está privilegiado em detrimento de outras, né? E as avaliações atribuídas, se elas são similares das 3 dimensões, ok? Dessa maneira, você vai poder identificar o que são as avaliações positivas e o que são as avaliações negativas, ok, pessoal? Então, pessoal, dessa maneira que você identifica, tá, o equilíbrio das 4 dimensões. Agora sim, nós passamos para o próximo item. Bom, na análise do diagnóstico, vocês vão precisar retomar os resultados coletados no diagnóstico da atividade prática número 2, onde você vai fazer uma análise considerando os pontos positivos e negativos de cada dimensão. Dessa maneira, você vai poder preencher o quadro abaixo, né, onde ele traz as 4 dimensões e os pontos positivos e negativos, tá, das 4 dimensões. De que maneira a gente vai preencher este quadro, né? A atividade pede que você preencha com no mínimo 3 pontos positivos e negativos de cada dimensão, ou seja, divisão, formação, recursos educacionais digitais e infraestrutura. Mas onde é que a gente vai achar essas informações? É aí que a gente vai, pessoal, lançar a mão da atividade prática número 2, tá? A atividade prática número 2, pessoal, é aquele questionário para diagnóstico que você aplicou na sua rede, tá? Aquele onde você teve que aplicar no mínimo 3 escolas, tá? Onde os diretores, professores, os membros da escola ajudaram o preenchimento, tá, dessas questões. São várias perguntas, tá, referente às 4 dimensões, tá, de múltiplas escolhas, onde a leitura dessas perguntas, pessoal, você vai poder identificar se são pontos positivos e negativos, tá? De que maneira você vai fazer isso daí? Vamos pegar aqui aleatoriamente aqui uma questão. Vamos pegar essa daqui, a questão que fala de recursos educacionais digitais, tá? Letra A. O que ele pergunta aqui? Qual o principal formato dos conteúdos e recursos digitais utilizados na escola com seus alunos? A resposta 1. A escola não utiliza conteúdos e recursos digitais durante as aulas. Resposta 2. Texto ou versões digitais de livros, conteúdos escritos sobre diversas disciplinas. 3. Páginas de internet, vídeos e áudio. 4. Softwares ou plataforma com exercícios de diferentes disciplinas, português, matemática, química e etc. E 5. Jogos educativos ou livros interativos. De acordo, pessoal, com a resposta que vocês vão receber, dessas perguntas, vocês vão identificar se aquela resposta foi um ponto positivo ou negativo. Exemplo, se dentro da escola que você fez, tá, o questionário, eles te responderam a essa questão aqui, tá? A questão 3, ou seja, a resposta 3.
Tá? Qual o principal formato dos conteúdos e recursos digitais utilizados na escola com os alunos? Você respondeu aqui, página de internet, vídeos e áudios. Tá? Aí vai, tá, da sua interpretação, é algo bem subjetivo mesmo isso daqui, tá? Se você vai levar em consideração se o principal formato de conteúdo foi página de internet, vídeos e áudio, você vai identificar se isso é um ponto positivo ou negativo, tá? Então você pode estar usando, tá, essa resposta para você preencher o quadro na atividade prática número 3. Mas suponhamos que em vez de eles terem identificado, ou seja, em vez de eles terem respondido essa questão aqui com a resposta número 3, eles responderam aqui com a resposta A, né? Ou seja, com a resposta 1, onde ele afirma que a escola não utiliza conteúdos e recursos digitais durante as aulas. Bom, isso daí, né, pessoal, tá de cara que seria um ponto negativo, tá? Então, você já poderia estar usando essa resposta como um exemplo, como um ponto negativo para a dimensão de recursos educacionais digitais, ok? Você ia voltar lá na atividade prática número 3, tá? E aqui em recursos educacionais digitais, você ia transcrever aquilo que você viu na atividade prática número 2 e colar aqui como um ponto negativo, tá? Ou, se você preferir, você poderia escrever do jeito que você quiser, mantendo, obviamente, a essência da resposta. Pessoal, o mesmo raciocínio você vai usar para os pontos positivos, tá? E vai usar para as outras dimensões. Você identifica que cada uma coluna dessa aqui tem uma dimensão, ok? Então, se você for ver lá nas atividades da atividade prática número 2, as perguntas e respostas estão separadas por dimensão. Você pode ver aqui as perguntas de dimensão visão, tá? São várias perguntas de dimensão visão, ok? As perguntas da dimensão competência, que é a mesma dimensão de formação, certo? As perguntas aqui da dimensão de recursos educacionais digitais, ok? E as últimas são as perguntas de infraestrutura, certo? Então, de acordo com as respostas que você obteve nessa atividade prática número 2, você, através da leitura, da interpretação que você vai fazer, né, ou seja, da análise que você vai fazer dessa atividade prática 2, você vai poder identificar se foi um ponto positivo ou um ponto negativo referente àquela dimensão. Então, você vai lá na atividade prática número 3 e preenche o quadro de análise de dimensões. Lembrando que são 4 dimensões, tá? Que você vai precisar trazer os pontos negativos e pontos positivos. O exercício pede, né, a atividade prática número 3 pede que você coloque no mínimo 3 pontos positivos e 3 pontos negativos por dimensão. Ok, pessoal? Fazendo isso, eu até coloquei aqui um exemplo, né, na dimensão de recursos educacionais digitais, onde, através da análise da atividade prática número 2 que eu fiz, eu observei que um ponto negativo, tá, naquelas respostas que eles deram, foi que o uso limitado de rede nas práticas pedagógicas, né? Então, isso realmente é um ponto negativo. E o ponto positivo seria o uso da gamificação como ferramenta para o desenvolvimento de alguma área do conhecimento, tá? E do protagonismo do aluno quanto ao uso de rede, ok? Então, é dessa forma, pessoal, que vocês identificam os pontos positivos e negativos. Mesmo raciocínio, tá? Vale para as outras dimensões, ok? Então, pessoal, é isso aí. Vamos passar para a próxima.